O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, né? Podemos sentar. Hoje a palavra-chave desse final de semana é vocação. Vocação, né? Primeiro o chamado de Isaías. Como vemos, Isaías está no lugar à parte, não está na praia, né? Está num lugar, e pode-se dizer que ele está num lugar muito propício para a manifestação de Deus. Se estivesse num templo, ou num local onde ele entra em êxtase, né? Ele entra, Deus dá uma visão para ele, e naquele momento ele ouve as vozes dos anjos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que nós na Santa Missa fazemos, né? É os anjos que se unem para louvar a Deus, e naquele momento Deus se manifesta para Isaías, a ponto que ele fica em êxtase, fica realmente ali parado, olhando, né? O que está vendo? O que está acontecendo? Estou vendo a glória de Deus se manifestar a mim, eu, um homem pecador, de lábios impuros. E diz a mensagem, né, da palavra de Deus, que os querubins, os serafins, que são os anjos que adoram a Deus sem cessar, eles se aproximam, pegam do altar aonde ele tem essa visão, um pedaço então ali de brasa, e vem e toca os seus lábios para purificar os seus lábios, para que a partir daquele momento então Isaías se torna um profeta, a boca de Deus, né? Aquele que vai anunciar a palavra de Deus ao povo, e não vai ser palavra, poucas vezes vai falar palavra de acolhimento, vai ser palavra de exortação, de puxão de orelha. Então o profeta sabe que vai sofrer, sabe que ele vai ser perseguido, porque ele vai ser boca de Deus, aquele que vai anunciar. Mas só está ele, né? Mas Deus faz uma pergunta, essa voz que vem, né? Quem que eu enviarei?
Quem irá por mim, por nós? Então Isaías olha para um lado, para o outro, só está eu aqui, não tem mais ninguém, é só eu. Só estava ele, a palavra era para ele, mas Deus precisava perguntar para ele, professar, dizer: eu quero, envia-me. Deus não vai pegar ninguém pela mão, puxar, arrastar: vem aqui, vocês músicos, vem aqui servir, me servir, vocês são obrigados. Não, vocês vêm porque a palavra de Deus tocou o coração de vocês, sentiram essa vocação, sentiram esse desejo de servir a Deus, e aí vocês vão dizer como disse Isaías: aqui estou, Senhor, envia-me. Esse é o primeiro chamado que vai falar do profeta Isaías. Assim como também veremos no Evangelho o chamado para Pedro e seus irmãos que trabalham com ele na pesca. Na segunda leitura, São Paulo está nos lembrando tudo o que aconteceu, está nos relembrando a presença de Jesus na ressurreição, após a morte, porque ficou lá aquela desconfiança de que Jesus não ressuscitou. E São Paulo, ele está dando esse testemunho: pareceu a mim, aos meus irmãos, a Tiago e a tantos outros, pareceu à igreja, a mais de 500 irmãos, como prova, testemunha de que Jesus ressuscitou. A mim como um abortivo, o último, aquele que no início perseguia, se tornou o perseguido, Conhecendo a palavra, não teve aquele contato verdadeiro com Jesus. Quantos de nós viemos à igreja, participamos, mas não sentimos essa palavra de Deus penetrar em nós, essa Santa Eucaristia entrar em nós, porque às vezes nós estamos ainda somente na tradição, somente estamos no magistério da igreja, não entramos ainda no mistério. E entrar no mistério é se deixar abandonar nas mãos de Deus, como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me, toca-me, toca meus lábios, toca a minha vida, eu quero ser teu servo, quero te servir. Por isso, todos os dias eu vou te louvar. Ao amanhecer eu vou dizer: obrigado, Senhor, porque tu me desses a vida, porque tu estás comigo, tu és o Senhor da minha vida. E é isso que Pedro vai professar daqui, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus então vai para a margem de Genezaré, que é um grande mar, um rio que deságua na Galileia. Galileia, que está próximo de Belém. Belém é o local onde Jesus nasceu, O lugar, gente, que era um porto de muitos barcos, que vinha e voltava gente de todos os tipos, muitos pagãos, muitos pobres, o povo da periferia. Jesus estava lá no meio daquele povo, anunciando a palavra de Deus. E a multidão era tanta que ele não conseguia falar. É como se fosse aqui na praia, Ele foi obrigado a entrar num barco para ter uma visão do povo que estava ali, para falar. E assim, interessante, Jesus, ele não, após ler a palavra, ele sentava, para assim, juntos, sentado, falar da palavra de Deus, não ficava de pé. Então isso é costume, o costume judaico é esse, Domingo passado, quando Jesus vai ao templo, é o quarto domingo, do tempo comum, que ele proclama lá no altar: o Espírito do Senhor está sobre mim, se cumpriu hoje a palavra. Ele termina, faz um breve silêncio e senta e fala. Então era costume falar sentado, onde todos se tornavam iguais, Jesus também se torna um como eles, também sentado, ele proclama. E sentado da barca, ele falou então para o povo. Fez toda uma pregação. E os apóstolos ali, João, Simão, que não era apóstolo ainda, não era discípulo, ali recolhendo as redes. Fizeram por obrigação. Posso entrar na barca? Pode, está aí a barca, Por educação. Jesus termina de fazer a sua pregação. E o que acontece? Ele olha para Simão e diz para Simão, já sentindo que ele seria de Deus o anunciador: lance a rede para as águas mais profundas. Simão olhou para ele: Senhor? E não chamou de Senhor, chamou de mestre, porque reconheceu em Jesus um profeta.
mas não reconheceu o Senhor. Em atenção à tua palavra, por educação, que hoje nós diríamos, né? Por educação, nós vamos lançar as redes, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Nós somos pescadores, nós vivemos disso, sabemos que nesse mar não tem peixe, mas em atenção à tua palavra, em respeito ao Senhor, reconhecendo que você está aqui falando de Deus, vamos fazer. E eles fizeram, lançaram. Quando foram puxar a rede, eu sou pescador, até uns 23 anos eu pesquei no mar aqui da Babitonga, em Vila da Glória, onde eu nasci, até uns 23 anos. E quantas vezes nós fomos pescar e a gente não trazia nada, saía de mãos vazias e chegava de mãos vazias, como tinha dias que a gente ia e vinha feliz. Pescaram a noite inteira, não encontraram nada. Como que agora vem uma pessoa e diz que lance novamente? Quando foram puxar a rede estava pesada, e viram que ali tinha muitos peixes, e perceberam que a rede ia se romper. Então eles pediram ajuda à canoa de socorro. É chamado canoa de socorro porque é a segunda equipe que vem atrás para ajudar. Essa outra equipe veio, provavelmente, como pescador eu digo, eles lançaram a rede por trás e puxaram também para que aqueles peixes que foram romper a primeira rede pudessem ser pegos na segunda. E assim puxaram, tanto que os dois barcos não puderam suportar de tanto peixe. Trazendo para a terra, Simão, que não era Pedro ainda, né? Ele reconhece ali, não mais o mestre, não mais uma educação, mas reconhece ali o Senhor. Ele vê que ele é verdadeiro enviado de Deus. E ele completamente nu, porque naquele tempo só tinha uma veste. Quem era o saduceu, os doutores da lei, eles tinham duas vestes, né? Uma por baixo e outra por cima. A de baixo era do serviço, como o diácono usa a estola, é a estola do serviço, né? Todo sacerdote, antes de ser sacerdote, ele é diácono. Primeiro ele é ordenado diácono, para servir, para visitar os doentes, as viúvas, né? Visitar as comunidades que estão em dificuldade. Então, com este do serviço, ele se aproxima, porque ele já não está usando mais a roupa, porque está pescando, e completamente nu, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu sou um homem pecador, se afaste de mim. Isso não é para mim. Eu tenho esposa. Pedro é casado, tinha esposa, filhos. E Jesus vai dizer para ele: farei de ti pescador de homens. Essa palavra tocou o coração de Pedro. E tudo aquilo que ele tinha feito até aquele momento, ele percebeu que ele poderia ser um enviado de Deus. E todos os seus que vinham também ao lado, também se aproximaram. Porque ficaram espantados e ao mesmo tempo reconheceram ali não mais o Messias, não mais o Mestre, mas o Senhor. Não tenhas medo. Isso a gente ouve muito, né? Desde que me entendo por gente, nos encontros da renovação e tantos momentos, a palavra muito usada, quando a gente ouve a palavra de Deus, é essa: não tenhas medo, eu estou contigo. E de hoje em diante serás pescador de homens. Eles largaram tudo, gente, barco, tudo, e seguiram Jesus. Para nós também é um chamado de nós seguirmos a Deus na nossa condição de pai, de mãe, de esposo, de esposa, servir a Deus na minha condição. Isso para nós tem um sentido muito profundo, colocar Deus em primeiro lugar. Hoje vocês acordaram e vieram à celebração, Deus em primeiro lugar. A partir disso eu começo a colocar Jesus como o Senhor da minha vida. Não apenas, vou à igreja porque eu vou cumprir, né, uma tradição, vou cumprir uma obrigação. Não, viemos aqui porque nós precisamos de Deus,
somos dele, vamos para ele. Esse mundo aqui passa, Deus permanece e eu permaneço com ele. Então, minha vida não teria sentido se eu ficasse somente com esse mundo que passa, mas com o Senhor que permanece. Os discípulos entenderam isso. Isaías também, que foi tocado. E Jesus falou para os seus, Simão, que depois não é mais Simão, Simão no significado lá judaico, Simão significa cana que balança, né? Tu não é mais Simão, tu és pedra, tu és rocha, não vai ficar balançando para lá e para cá, né? Como no Evangelho de sexta-feira, quando nós relembramos a memória de João Batista, o seu martírio, quando Herodes, ele ficou no meio do muro e acabou mandando matar João Batista porque ele denunciou o seu adultério. Não podemos ficar como Herodes, para lá e para cá, temos que ser firmes, temos que ser de Deus. Quente ou frio, morno, eu te vomito, diz a palavra. Então, buscar essa palavra na nossa vida é dizer: Senhor, permanece em mim, que eu seja firme na fé. E se eu vier a cair, Deus está aí com sua misericórdia para nos perdoar. Mas nunca perder a nossa vida de oração, porque quem está em oração, quem tem esse contato com o Senhor todos os dias, sua vida de oração vai superar as dificuldades. Agora, se a gente não tem vida de oração, gente, qualquer coisinha derruba a gente. Qualquer coisinha a gente abandona a fé, vai para outra igreja, vai para lá, vai para cá, e fica como uma cana quebradiça, para lá e para cá, balançando ao vento. Eu sou de Deus. Assim como Isaías ouviu essa palavra e seguiu, os apóstolos também seguiram o Senhor. Reconheceram Jesus não mais como um profeta, não mais como alguém que veio falar de Deus, mas como o Senhor, aquele que morreu por mim, deu a vida por mim e me apresentou a salvação. Que nesse domingo nós possamos também reconhecer Jesus como o Senhor, como Tomé falou, né? Teve que tocar nas feridas, porque duvidou, e depois vai professar: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.